Basicamente, o cliente, vamos supor, ele tem um investimento de R$2.000 por mês. R$3.000, vai, R$100 por dia. Cara, eu vou colocar, tipo, R$50 em campanhas para ele ganhar seguidor, em campanhas para ele trazer mais gente pro perfil, R$25 em campanhas de remarketing, porque eu tenho que olhar para o público de remarketing, para o público que segue, porque eu vejo, cara, a escala do negócio é para você vender para o teu cliente, sempre, né? Então a gente foca 50% em adquirir gente nova, para seguir, para ver um conteúdo, 25% da verba, aí uma campanha de alcance, uma campanha de envolvimento de remarketing, para a pessoa me ver novamente. Legal. E aí, uma parcela, dependendo do nicho, a gente faz alguma campanha de conversão. Senhoras e senhores, está começando o quarto episódio da temporada 2025. Se você caiu de gaiato aqui no episódio, você vê que vai aparecer para você aqui as duas marcas, Mastercard Club e TrueMind. Esse ano a gente está fazendo uma collab. 2025 inteiro vai ser assim. Você vai ver muitos empresários que eu vou convidar para estar aqui entregando valor, né, entregando estratégias, explicando como eles têm feito gerar o resultado para os clientes deles. E hoje nós temos um episódio muito especial. Você sabe que a gente fala aqui sempre de vendas, marketing, fala de tecnologia, fala de negócio. Gravamos um episódio recente falando sobre desde uma estruturação societária bem feita, de um conselho, das decisões que você tem que tomar na sua empresa para que ela cresça, para que ela perdure, né? E hoje nós vamos falar de marketing, que é um episódio, para mim, muito especial, porque eu adoro falar de marketing, né? Então estou muito bem acompanhado aqui. Então já de antemão, não esquece, dá aquele like, deixa aquele comentário, né? Coloca a sua pergunta, inclusive, que eu faço questão de levar para os nossos convidados de hoje. Combinados? A gente fala para o público aqui, né, para vocês saberem primeiro. Obrigado por ter topado o nosso convite. Heitor, obrigado por topar o nosso convite. É satisfação tê-los aqui. A gente fala muito aqui para advogado, para empresas de porte médio. Igual porque é um canal muito antigo na advocacia, então tem pelo menos uns 40% das públicas advogadas. Mas depois do tempo a gente começou a falar muito para outras empresas que atuam com marketing, prestadores de serviço e também varejo. Mas principalmente a gente fala para a galera que curte o marketing, sabe? Então a galera, tem gente que faz tráfego pago, nos acompanha. É muito comum de receber feedbacks assim, do próprio empreendedor que tem um negócio, que está naquela fase. A galera que manda muito feedback e pergunta, eles estão na fase 2, eu costumo dizer. O cara já entrou no digital, já investiu, já viu um retorno. Daí ele fala, putz, é agora. Ele investe, sei lá, uns 5.000. Aí ele fala, putz, é agora, cara. Será que se eu botar 10, 15, 20, vai voltar na mesma proporção? Então ele fica se tirando. Será que eu compro contrato uma ferramenta, uma RD da vida? Será que eu só dobro o investimento, mudo de agência? Às vezes ficar pulando de agência? Então a ideia é trazer um pouquinho, desmistificar um pouquinho, porque a gente sabe bem do bastidor como isso acontece, né? Então, primeiro, Dai, se apresenta para o pessoal, conta um pouquinho aí da tua história, para o pessoal te entender rapidamente, para a gente entrar nas perguntas, os cases que você separado. Bacana. Bom, primeiramente, prazer estar aqui com você, Gui. Sou da Ana Trindade, uma das sócias de uma agência de marketing. Nós somos a Box Imóvel, uma agência especializada em marketing, imobiliário e vendas. Já fomos uma agência que trabalhou com grandes players por alguns anos e nos últimos anos, então, a gente realmente modelou nosso negócio para nichar e ter uma dinâmica um pouquinho diferente. Por que diferente? Porque além de fazer a entrega do marketing 360, digital, offline, a gente também treina times comerciais. A gente treina o corretor, treina o captador nesse contexto de imobiliário. Verdade, isso é bem diferente, né? Então essa parte educacional veio muito forte e tem somado demais, feito a diferença. E claro, daí além, né, de atuante ali dentro dos projetos da agência, também treino a parte, tem programas à parte como palestrante, treinamentos e aí sim por diante. Que legal. Antes da Box Imob, né? Aham. Vocês atuavam em segmentos diversos. Segmentos diversos. Aí eu gosto de mencionar alguns players, porque realmente tinha um peso bastante grande no nosso portfólio, como o próprio Boticário, o Meusucesso.com do Flávio Augusto, Legal. Hiperamarcas, Você que fazia então aqueles anúncios no sócio.com que não parava de aparecer pra gente. todos os e-books da plataforma, até não faz tanto tempo, até porque a gente tem a outra marca ainda, né? Então a gente é conhecido ainda por alguns, tem contatos ainda, o Meu Sucesso, por exemplo, é um deles. Legal. Os e-books foram desenvolvidos pela agência, então projetos que a gente tem bastante carinho, assim. Que legal, que legal. Satisfação ter aqui, tá? Legal. Heitorzão, conta aí pro pessoal que não te conhece. Bom, boa noite a todos. Gui, obrigado pelo convite. Tamo junto. Sou Heitor Gracioso, tenho duas agências de tráfego pago aqui em Curitiba, HSG e H7. HSG são os iniciais do meu nome. HSG focada em negócio físico, negócio local, que a gente chama, e H7 focada em e-commerce. Então a gente separou bem, tem dois posicionamentos e duas especialidades. Eu, particularmente, trabalho com tráfego pago, né? É o que eu mais gosto de fazer há 6 anos. E as agências a gente tem há 4 anos HSG e há 2 anos a H7.
Bom demais. Galera, eu vou começar com uma pergunta fora do padrão, porque ontem estava conversando até com o Heitor aqui no bastidor, um grande colega, que a gente conhece muita gente, a gente trabalha com marketing, conhece gente de marketing, né? E a gente brincando e tomando cerveja, e batendo papo e comentando, falou, cara, quando chega um cliente que falou, né, que tem um histórico de, fiquei 6 meses naquela agência, aí passou pra outra, a gente quase te arrepia, né? Você fala, cara, esse cliente é uma merda. E você tá com a meta, querendo bater e tal, né? O que que vocês, uma primeira pergunta, antes da gente entrar nos cases que vocês trouxeram, tem bastante estratégia legal. Como é que você identifica um cliente, e bem abertamente, né? Quais são as características de um cliente que chega pra você que você fala, puta, esse aqui é bucha, o cara que tá nos ouvindo fala assim, eu sou bucha. E por quê? E aquele que você fala, cara, esse cara é bacana, nível de consciência. O que é nível de consciência pra você hoje, dado o contexto, né, do tráfego pago, de IA e um monte de mudança que tá acontecendo, como é que você sabe quando é bucha e quando não é? Então, o histórico é um deles, né. Então eu até quando dou treinamento, eu falo muito isso até para o corretor, quando ele vai atender um cliente, qual que é a referência? Todo mundo chega com uma referência. Uma referência de uma experiência que ele teve, enfim, na entrevista, quando você está fazendo a anamnese ali naquela conversa, naquele papo comercial, você começa a ter indício. Então ele vai contando a experiência, beleza, como é que foi? Enfim, tem ali todo um histórico que ele vai trazendo. Quando ele passou por várias agências, aí eu tento sempre olhar, ou as expectativas não foram bem alinhadas, e aí eu sempre digo, não dá para julgar, porque cada um dá o que tem, o conhecimento que tem, na melhor das intenções ele quer ajudar, só que nessa você frustra os 2 lados. E o quanto que ele investe também, é um dos pontos. Então quando você investe em tráfego pago, se ele vem lá com R$ 700, aí ali você já entende por que ele não tem o conhecimento. Mas e o outro ponto também é na conversa, os termos que ele sabe, sempre digo, ele não precisa necessariamente saber termos técnicos, é nem a ideia a gente conversar com o cliente nesse nível, que ele tem que se sentir confortável, mas a opinião dele, o quanto ele vai colocando, o que ele acha em relação àquele resultado. Alguns já assumem a responsabilidade, a gente não chegou no resultado porque também faltou a minha contrapartida, de dar o que a agência precisava, mas eu acho que chegou o ciclo se fechou e está tudo certo, ali você também tem disso. O investimento eu considero uma coisa bastante importante, embora alguns casos a gente consegue reverter. Aí tu identifica realmente que não foi bem alinhada a expectativa e não foi explicado. Quando você vê assim, eu falo tráfego pago que até, Sim. né, inclusive é o teu ponto forte aqui nesse aspecto por ser nichado. Você vê lá a pessoa, não, mas eu botei lá um anúncio, eu vou dar por uma semana, botei tantos reais direto da página. Não tem como deixar um anúncio nem primeiro que direto da página deu uma turbinada, né, você mal segmentou, não tem um rastreio, aí você vê que não tem pixel, não tem enfim, aí você já tem um raio-x, né. E é claro, a pessoa se ela vem: "Olha, eu quero ir com outro nível", então você entende, poxa, a gente tem uma oportunidade, né. Faz sentido. Mas tem que dependendo do nível, você tem que jogar muitas claras mesmo, "Não, isso aqui não adianta te prometer, mas não funciona". Enfim, Boas, boa, boa. É legal quando você tá falando com o cliente, você percebe que ele não tem um nível de consciência alto, mas ele tem um potencial, aí você tenta trabalhar isso nele, Convencer. nossa, convencer ele, mostrar pra ele, porque a gente também falha muito, né? Eu peguei hoje um caso, um exemplo rápido assim, que o cara, ok, a gente tá fechando vários negócios, e ele tava reclamando de algo que tá totalmente fora do nosso controle, que era a parte da venda dele. Cara, mas o cara não me mandou os documentos aqui e tal. O pessoal falou que tinha fechado, mas parou de responder. Eu falei, brother. E ele não fez nada. Entendeu? Tipo, que momentos que a gente falhou? Cara, na fase inicial, na expectativa, quem vendeu não entendeu que o cara tinha um nível de entendimento comercial de funil mesmo, sabe? E o cara tá associando aquilo ao negócio. Eu falei, meu Deus, já é tão difícil gerar o cliente qualificado, botar o cara flash fechado. Eles gastam no começo, Nossa, sim, você cara, perde o cliente. exato, aquela coisa que você... E aí você senta, explica, e aí você dá uma alta, é o que vocês fazem muito bem, né? Então vocês já, de certa forma, vocês já conseguem evitar um pouquinho desse problema que vocês vão avançam um pouquinho, né? Beleza. você ter clareza, a empresa tem que ter clareza do perfil de cliente, né. É. Por muito tempo, um certo perfil a gente não trabalhava. Mas claro, você vai cada vez mais você vai evoluindo, obviamente, como operação, tanto em braço, em ter equipe para aquilo, como também, elaborar plano que você consiga atender uma demanda que talvez naquele momento, como você falou: "Puxa, será que não vai dar BO, né?". Sim. Porque assim, falta consciência, aí você vai se gastar tempo também. Mas quando agora a gente diz: poxa, agora a gente consegue ter um plano de entrada, sei lá, para um perfil de cliente pequeno, que a demanda é muito grande. Sim. Aí você deixa as claras ali, até onde você pode levar ele e bota pra dentro. Faz sentido, faz sentido. E lá, Heitor? Eu acho que eu até deixei aqui anotado para trazer uma coisa curiosa para vocês.
Na agência, eu que faço sempre do comercial. Na minha agência, o cliente só entra através de mim, basicamente. Legal. Então, eu, por saber de tráfego pago, por fazer tráfego pago, eu sei mais ou menos qual vai ser o tipo desse cliente. Então, uma coisa que eu tento não falhar e, na maioria dos casos, acerto, é eu ter a estratégia certa para o cliente, assim. Então, tipo, eu sei que vai funcionar isso para ele em relação do tráfego. E eu identifico, né, qual que é o tipo do cliente. E a gente tem umas etiquetas que a gente deixa e coloca em cada cliente. É para ser uma coisa, às vezes, um pouco mais, assim, divertida com a equipe, mas tem uma estratégia por trás, porque, assim, para cada cliente a gente tem uma abordagem diferente. Então, por exemplo, entra um cliente novo, eu abro esse projeto para a equipe que vai atender, eu não atendo, mas eu faço comercial, e aí eu coloco lá que o tipo do cliente é o cliente, por exemplo, louco e sonhador. Então, a gente já sabe que é o cliente que, tipo, cara, ele acha que vai investir R$ 100, vai vender R$ 10.000 em um dia. Mas você fala na hora da venda pra ele ou não? Que eu identifico isso, né? Eu Não, identifico isso. você fala assim, cara. Falo. Fala. Eu deixo muito bem alinhado. Eu falo, cara, é um resultado a longo prazo. Aí, por exemplo, o cliente ansioso. Então, para cada cliente desse que eu identifico e coloco para a equipe, a gente tem uma abordagem diferente. Faz o disco do cliente. É, exatamente. E aí é uma coisa assim, o cliente trauma de ex, é o cliente que, cara, vende 10 agências e só reclama da agência. A gente já entendeu que, cara, às vezes tem que ter uma abordagem diferente. Tem o cliente inseguro, o cliente, a gente coloca aqui, especialista em tráfego. Então, para cada cliente desse, a gente tem uma comunicação diferente. Sim. O cliente especialista em tráfego, então eu vou ser mais técnico com ele. Pô, o cliente super leigo, cara, eu vou ser menos técnico com ele. O cliente carente, todo dia a gente manda uma mensagem, e aí, como é que tá? Então eu identifico isso numa conversa, na reunião de venda, que tipo, ele dá sinais, né? Ele dá algum tipo de sinal, e aí eu consigo transmitir isso para a equipe para minimizar o risco de não ter algum alinhamento, assim. Então eu alinho muito bem, e a gente sabe o tipo do cliente, e tenta trabalhar conforme o tipo do cliente, assim, conforme a característica dele. Então a equipe sabe qual que vai ser o tipo do cliente, o que ela precisa fazer para atender aquele cliente. Gostei disso, cara. Não é legal? Qual que é o mais bucha aí? Cara, tem o Pedro Sobral, que é o que entende em tráfego, o Pichote em segurança, de buenas, tendo atenção, trauma de ex, carente, louco, sonhador, super leigo e ansioso. O ansioso acho que é o mais complicado aqui. O ansioso é o ansioso. É porque às vezes eu brinco, né? Tem alguns casos que sim, ele precisa do resultado Sim. para daí depois poder investir. E na verdade a conta está invertida. E tem um outro contexto que eu vejo, eu acho que a gente tem essa função também de reeducar o mercado, né? Sim. Que assim, as pessoas são mal assessoradas, o cliente é mal assessorado, ele vem com essa frustração. E não é coco, Sim. não é coco. Então, assim, alguns casos eu digo, olha, você foi mal assessorado. É. No passado eu lembro de um caso que eu disse assim, ó, essa conta eu não posso pagar. Porque assim, ok que houve uma frustração, mas você vinha, olha, querer diminuir o valor daquilo que está sendo proposto porque você já se frustrou lá atrás, mas isso não é culpa minha, né? E quem que escolheu essa agência, né? E falou assim, eu acho que a gente tem que dividir a responsabilidade. E realmente eu vejo que às vezes o cliente tem razão, assim, realmente estava errada a campanha deles. É. Eu pego vários clientes de várias contas, e aí na reunião de venda eu faço isso, eu entro, abre tua conta aí. Cara, eu vejo o erro, assim, básico de tráfego. Sim. Eu falo, ó, cara, por isso que ele reclamou do lead. Eu falo, cara, o teu lead tá ruim porque tá aqui, não tem essa segmentação, tá assim essa página. Então isso também, eu brigo muito com o pessoal no bom sentido, falar, cara, se entrar um gestor externo na conta nossa, ele não pode encontrar nada. Porque eu faço isso, né? Eu tô numa reunião de venda e falo, cara, abre teu gerenciador aí, o cara que já investe. E tem, assim, clientes grandes que investem bem e uns erros, assim, amadores. Legal. Então, às vezes, ele tem certa razão também, né? Ele tem esse trauma de ex que a gente coloca ali, certo, porque não tá sendo bem atendido ou bem trabalhado. Feijão com arroz não tava bem feito. Nossa, basicamente o que a gente faz é isso, feijão com arroz bem feito, assim. Basicamente isso. Top. Daí, traz um case pra gente que você separou pra compartilhar um pouquinho, pra gente estrechar um pouquinho o estratégico que vocês implementaram. Eu vou falar de 2 cases que no fim acabam sendo a mesma marca, o mesmo cliente. É um cliente de Fortaleza, lá do Ceará, e eles são um dos maiores, dentro do hall ali de maiores construtores da região, é um deles, né, é uma marca grande. E a gente tem o case, eu posso dizer assim que a gente transitou do começo ao fim, porque a gente trabalhou desde o name do empreendimento, desde o conceito visual do empreendimento, ambos, né, e toda a estratégia, desenrolar da estratégia desde represamento, que quando a gente fala do mobiliário, todo produto tem ali sua fase inicial para represar, mas no imobiliário tem todo um preparo até lançar o produto, né. Então você todo ali o teaser, o spoiler, enfim, para poder trazer pessoas curiosas para depois gerar, e depois o lançamento tem outras fases também. Então a gente tem ambos, né, com toda essa parte inicial da cara do projeto e todo o desdobramento tanto no orgânico como no tráfego pago.
Um deles não fez um ano ainda, já está com 90% vendido. Caramba. E o outro está fazendo 4 meses, 60% vendido. Top. Então, tickets que não são tickets tão baixos, um deles a partir de 1.250.000 e chega a 2 milhões, o outro um pouco menos. Mas foram cases bem interessantes e com uma taxa de qualificação de leads a partir de 50%, que hoje a gente, na Box, a gente divide muito bem, a gente tem uma metodologia, então assim, a gente separa muito bem com o cliente, ó, a gente entrega, isso a gente pode afirmar, até 62%, tem casos que até 62% de leads qualificados. Mas porque no método a gente também explica o que é o qualificado, mensura níveis de qualificação. É claro. E como Muito bem alinhado. muito bem alinhado. E quando entra no processo de vendas, poder a gente ter esse know-how de poder identificar onde é que está o problema e treinar, pelos critérios da metodologia, a gente já consegue dizer onde ele está errando, desde do topo ali, onde para virar atendimento na janela de oportunidade, e tudo baseado em dados, então assim, não tem muito eu acho, não acho, né? É muito com clareza. E como ele fazer desde as perguntas, o follow-up, então a gente consegue as duas coisas, né? Conciliar as duas coisas. E isso daí passa do cliente muito segurança. Porque quando a gente fala de imóvel, a jornada ela é tão rápida. Você vai para um produto de e-commerce, por exemplo, você tem umas velocidades muito maior. Ali a pessoa, dependendo do ticket, eu sempre gosto de usar de exemplo, por exemplo, a Minha Casa Minha Vida. A velocidade é maior. Sim. Porque a pessoa não tem muita escolha, ela tem que aprovar o financiamento, é uma outra dinâmica. Agora, quando eu faço no médio, alto, luxo, é outra praia. Às vezes eu vou para o extremo luxo, você tem mais status, a pessoa até tem. Agora, o meio do caminho é uma tomada de decisão de longo prazo e com valores que comprometem muito, né, em termos financeiros. Então, você tem que saber trabalhar. E aí, onde entra toda essa discussão de taxa de conversão, o que que é bom e tem muita coisa que a gente pode até trazer hoje aqui, que é ao vídeo. Eu até só te pedir para você destrinchar um pouquinho o que é a metodologia de vocês, que fez com que esse case, né, em um ano o cara vendeu 90%, que como é que é o mercado imobiliário para a gente entender do ponto de vista da Box, que tem bastante experiência? Vamos lá, assim, falando em taxa de conversão, começando por aí, porque eu acho que isso impacta todo o resto, né? A taxa média do mercado é 1,64. Tá. Então, assim, é ruim, né? Se tendo visto, assim, tudo que você tem, isso a média, quando se vai para... Acha que você está falando de um topo de funil para venda? É, É isso? é. Cada 100 leads Sim, compra. sim, exatamente. É isso aí? Taxa de Tá. conversão mesmo. Boa. Então, assim, eu sempre digo, eu converso em vários canais que a gente seja palestrando, dando entrevista, ou seja, com o pessoal dando treinamento mesmo. A guerra toda aqui, eu preciso de lead, qualquer setor, na verdade. O lead de hoje, o lead fresquinho, o peixinho fresco. E o de lá de trás não é tratado corretamente. Quando eu olho para o imobiliário, pois se a jornada é longa, tem casos que a gente fez aí, às vezes, com um time, olha, vamos ligar agora. Um lead que veio até de orgânico, do RD Station lá no e-mail marketing. Vamos ligar agora, ver se ele está na jornada. 3 meses para trás, o lead entrou, não foi atendido. Caramba. Na hora, assim, eu estava numa cidade, inclusive na região metropolitana lá de Fortaleza. Vamos ligar agora. Ele ligou, camarada, ó, eu tô com a mobília, já só falta comprar o imóvel. E dali já chamou para o WhatsApp já agendou para ir para visita. Então, se falta Muito legal. muita intencionalidade. Então, eu digo que é muito amador ainda o processo de vendas no imobiliário, muito amador. Assim, não tem, CRM é uma guerra, gestor sempre querendo que a equipe, aí fica meio refém do corretor também, então assim... Do feedback do corretor, né? Muito, aí muito ali, você vê lá em atendimento, muito lead parado, não avança, e aí a gente entra muito nessa parte, claro que não entrando lá no, eu digo, a não ser programas de treinamento, se a pessoa quer que entre mesmo, mas no dia a dia a gente enxerga tudo isso. Sim. Então a gente traz o que? O peso da importância, claro, tá vendo tanto de não interação, um dos pilares que a gente de imediato já começa a mapear é número de não interação. Então, assim, entreguei 100 leads, 70 não interagiu, já tem um problema de processo. Aí a gente vai chegar em quanto tempo está atendendo? Imediatamente. Imediatamente não é número, vamos para número. Eu sempre brinco assim, gente, eu acho, eu penso, eu sinto, isso aí a gente deixa de lado porque não vai resolver nada. Então, assim, a gente já pegou alguns casos, 70% de não interação, vai investigar, chega no problema, porque o fulano tá na rua, tem gargalo aqui, e eu sempre digo, é legítimo, só que a gente tem que resolver. E aí, como é que vocês... Posso fazer uma pergunta aqui? Vou ficar à vontade. Como é que vocês identificam, por exemplo, se o problema está no cliente, no atendimento, como você falou, o cliente não respondeu, ou realmente o contato não está bom, assim, desses 70? Perfeito, porque se eu interajo, eu qualifico. Não interagir, eu não qualifiquei. Você não pode nem falar que você qualificou. Não, e ainda assim, só de 130 eu falei, e tem 3 que não estão batendo, ainda não é o corte suficiente para ter um dado, né? Porque você tem a taxa de 1% de venda, né? De venda, mas assim, vamos pelo básico, né? Eu tenho que ter um número suficiente para representar o todo ruim, digamos assim, ou bom, né?
Aí o que acontece? Olha lá 70% e investiga. Ah, mas o lead não tem um monte de lead e eu não consigo falar, então são banheiro da ruim. Não, você não conseguiu falar. E por que você não conseguiu falar? Porque você vai demorando tanto. Se tu fala em primeiro minuto, a chance de ir para a próxima etapa é 400%. Isso é grave. E aí você vira uma bola de neve, porque você muda a campanha achando que o lead tá ruim, mas o lead, na verdade, está bom, mas não teve o retorno. Exato. Aí você. E a gente não tem essa prática, tá? Hoje ainda tive uma reunião e disse assim, ó, eu acho que 2 agora, residentes, sim. A estratégia só é mudada quando a gente tem dado. Se eu não tem dados, não muda a estratégia. Porque tá claro aqui que falta e vamos resolver juntos. Mas lead que não falou, não interagiu. Então, assim, a gente faz cliente oculto também. Então, a gente identifica muita coisa no cliente. Então, não tem como não. E os gestores, geralmente, eles sabem que tem essa deficiência. Então, assim, precisamos de ajuda, inclusive. Então, um relacionamento nesse aspecto é muito saudável, né? Sim. Só que vamos lá. É bem maior, né? Você não fica só com a tua parte e entrega e espera que ele faça. Você tem que abraçar lá, porque senão você não resolve o problema, né? Exato, Tipo, o problema dele não vender é seu, na verdade. exato. Entendeu? Aí você falou isso também. Falou, mas o cara não vende, mas essa parte dele. Falou, não, o problema dele não vender é seu. Sim. Mas o que eu tenho a ver com isso? Sim, porque você não tá vendendo. No final, ele vai cortar você. Ele vai tirar você. Sim, vai dar também. É muito fácil ele te cortar. Nesse caso desse case, por exemplo, eu treino a SDR deles também. Legal. Porque o que acontece? A gente tem, quando é consultora, você pode ter a house, aí você tem um controle maior, ou você tem o pré-venda que distribui lead para a imobiliária parceira. Ou a imobiliária parceira faz por conta. No nosso caso aqui, a gente tem muita imobiliária envolvida. E eu já tive contato com a house deles, eles têm também produto em José do Norte, né? Que não é esses 2 casos, mas a gente trabalha também. Já tivemos lá, já conversei com os corretores parceiros de lá, já conversei com os corretores de Fortaleza, a ponto assim, manda para a gente lá dar uma olhada se tem alguma dificuldade. Então, a gente está próximo nesse aspecto. Mas não adianta. A SDR, ela faz a qualificação certinha, que é o primeiro ponto. Ela consegue falar, porque ela segue o que a gente, as coordenadas, a direcionamento e passa para o cliente. Claro que ali a gente perde um pouco a mão. Só que, se a partir do momento que eu comprovo e estou entregando de qualificado, aí é problema do atendimento mesmo. Que legal. Eu vou te falar uma curiosidade só nisso. A gente tem várias métricas que a gente já viu, né? Aquela coisa assim, tipo, se eu atendo em 5 minutos, eu tenho 94% de chance de converter. Se eu atendo depois de 2 horas, cai para 60%. Como é que é isso na prática no mercado imobiliário? Você falou até, se eu atendo rápido, passo 400% de chance de eu... Sim. Como é que são os números disso? Chega às vezes já chegou a 24 horas depois para ser atendido. Tem lead que a gente identificou 4 dias sem atendimento. Não, mas digo assim, qual que é o número que você fala assim, se você atender Sim. a métrica que você dá para o cliente, até meia hora nós temos chance de X. Depois de um dia, esquece. Tipo, o que você costuma falar sobre isso? Eu falo que é a regrinha dos 5 minutos. Então, a janela de oportunidade. Dos 5 primeiros minutos, o primeiro que chega a 400% de chance de ir para a próxima etapa. A conversão para a próxima etapa do funil. Que a primeira etapa vai lá, é lead, prospect, e aí vai para o atendimento. Atendimento, agendamento visita, proposta e a venda. Esse é o funil que a gente trabalha, né? E aí a gente sempre defende. Se eu olho as etapas, conversão por etapa, eu identifico onde eu estou errando. Se eu olho só topo e fundo, eu não sei. E fico só, preciso dobrar para poder dobrar aqui embaixo, né? Agora, se eu passo de 24 horas, eu já caio para 17%. Caraca. Então, assim, 1 hora depois, 160%. Então, a gente mostra um gráfico, na verdade, de quanto isso vai caindo. Quando eles enxergam assim, nossa... O cara fica dentro de casa falando, nossa, por isso eu não estou vendendo nada. Gui, eu tive palestrando no Cine no ano passado, que é o Congresso Internacional do Mercado Imobiliário. E lá o pessoal do LX estava lá. O Grupo Zap, o LX e o Viva Real. Eles me chamaram, inclusive, para dar um treinamento em cima disso para o time que sai de CI deles. Que legal. Porque é a dificuldade do mercado. Então, quando você traz dados, e você traz caminhos, e você mapeia, fica tudo mais leve para todo mundo, né? Com certeza. É muito bacana. Muito bacana. Uma última só porque eu fiquei curioso. De 100, um compra, mas antes de chegar nesse um que compra, quantos da média são qualificados? A gente chega a 62. Nesse caso, nosso Prevalei é 51. Tem 50 pessoas, na verdade, então, que são qualificadas para daí um comprar. Então já aumenta a taxa de conversão para uns 2,5%, mais ou menos. Essa é a taxa média do De qualquer forma, parece que esse 2%, eu vi uma vez, não lembro se foi um marqueteiro americano que falou isso, ele falou, independentemente do seu mercado, daí você vai trazer todo case, vamos ver se isso bate, né? Grava aí um número, tá? 2%. Raramente você vai passar disso. Assim, raramente. São situações muito, sabe, em vários segmentos de marketing. E eu falava assim, acho que não. Cara, hoje depois de rodar alguns segmentos diferentes, eu falo, brother, é bravo. É uma taxa muito... Porque o problema não é dos 100.
para 2. O problema é que você vai fazendo muitos cortes, né? Sim. Esses aqui não responderam, esse aqui é qualificado. E aí quando você começa a ver do todo, você fala, é isso aí. Você sabe que 47%, chega a quase 50% dos leads, eles são, feito contato com ele, o vendedor faz contato uma vez só Com e e abandona. E esses leads, Perda de por exemplo, aí tem Isso é um também, modo geral, não pode trabalhar ele contra imóvel, né? Esses leads qualificados, ele vai para a base da Então, empresa. exatamente. Quando eu trabalho a construtora, às vezes o portfólio é mais limitado. Então, Tá. assim, aí bate alguns problemas de produto. Ele é até qualificado, só que assim, eu não quero esperar o prazo de entrega. E às vezes o cliente não quer divulgar o prazo de Entendi. entrega do produto, porque está muito ainda no início, não começou a obra, assusta um pouco, naquela esperança, mas de repente eu reverta isso. Mas tem. Aí foca no nosso controle realmente, para ele estar qualificado, mas o produto não bate. A imobiliária, ela, assim, ela tem um portfólio maior, só que para nós, enquanto box, o qualificado tem que ser para aquele produto. Em que sentido? Eu estou botando um imóvel de 1,5 milhão. Veio um camarada de 700 mil, buscando de 700 mil. Para nós, Não vale. não vale, tem que iniciar nessa campanha, porque é muito discrepante a diferença. Entendi. Senão a gente fica, não, mas aproveita, mas eu não estou pagando para tu trazer cliente para aquele outro imóvel. Ele quer para aquele empreendimento. Pois é. Muito bom, muito bom. Legal. E aí, Heitor, o que você separou pra gente? Vamos lá. Bom, eu vou falar de um que a galera gosta bastante, assim, que acho que é bem atípico, que é um pai de santo. Ele chegou numa campanha para mim do Google, e aí ele mandou mensagem, falou: Heitor, tudo bom? Quero falar sobre tráfego pago, eu invisto aqui. Aí ele mandou assim para mim: eu tô investindo R$ 1.000 no dia no Google e 500 no Meta. Aí eu falei: pô, 1.500, os caras investiram 30, 40 mil, 50 mil por mês. Eu falei: não é possível, não. Um pai de santo investir isso em tráfego, eu acho complicado. Aí eu fui fazer a reunião com ele e tudo, eu comecei a reunião, eu falei: e aí, pai, tudo bom? Mas me conta um pouquinho mais, né? Você chama ele, pai? Pai. Fala, pai. Aí a gente vai lá na casa dele, tem os vários pais lá, é uma resenha. Aí ele falou: não, realmente eu tô investindo isso, só que, pô, a agência que tá me atendendo deixa acabar o saldo, não sei o quê. Eu falei: cara, não é possível. E ele chegou com a gente investindo 35, 40 mil por mês em tráfego pago. E, cara, basicamente aquilo que a gente falou antes, é o básico bem feito que a gente fez. Então, ele reclamava de lead desqualificado, não tinha bom conteúdo no Instagram, não tinha uma landing page. Ele tem vários produtos, né, serviços. Ele tem amarração amorosa, volte com a sua ex, broxamento diamante, nesse gênero. Broxamento de amor. Broxamento diamante. Broxamento É o diamante. que eu tô pensando? Broxamento Diamante. Meu Deus, cara. Quer ferrar o cara assim, você faz esse tipo de trabalho com o cara. E qual que mais vende? O que mais vende é amarração amorosa. Amarração amorosa. dos postes. É. Tá isso aí, né? Só que Teu público mais feminino ou masculino? o público mais feminino, mas mas é bem equilibrado, na verdade, bem equilibrado, assim, tem bastante homem também. E aí o que eu entendi, né, que, por exemplo, não tem como eu fazer uma amarração amorosa com, tipo, sei lá, a Jade Picon. Não, tem que ser, tipo, alguém que eu conheça e, tipo, eu quero fazer um trabalho de amarração amorosa com vou falar o nome aqui, Giovana, minha ex, por exemplo. Sim. Aí ele tem que conhecer a pessoa e a pessoa tem que me conhecer. Caramba. Senão não é possível, tipo, fazer uma coisa aleatória. Beleza, daí o que a gente fez basicamente? Mínimo de ética ali na Tem que ter um mínimo de ética. E lá na agência, assim, ninguém queria atender, né? Tipo, não se sentia confortável, tudo. Daí tinha o gestor lá, mais novinho, assim, falou: eu quero atender. Eu falei: então você vai atender. E hoje, tipo, é o maior case nosso, assim, de sucesso. Basicamente, o que a gente fez? A gente criou uma página específica para cada serviço dele. Então, eu tenho uma landing page para falar sobre amarração amorosa, outra sobre feitiço, não sei o quê, outro broxamento diamante. E uma campanha no Google específica. Então eu falei para ele: Wesley, a pessoa pesquisa, ela já sabe que ela quer aquilo, ela pesquisa no Google, encontra aquilo, entra em contato com você. E no Meta, diferente, né? Eu sempre falo, cara, no Meta a pessoa não tá procurando um pai de santo no Meta, né? Você vai no Google procurar isso. E no Meta a gente mudou todos os criativos deles, pegando na dor, assim. Então mostrando sobre ele, mostrando o que ele faz. Focamos muito em campanha para crescer a base dele e a campanha básica, assim, tipo, na dor da pessoa para converter. Pô. Ele saiu de 50 mil para 250 mil de investimento em tráfego. Então, assim, foi um absurdo o crescimento. Consequentemente, atrelado também hoje ele fatura uns 5, 6 vezes mais do que ele faturava no começo. Tem uma estrutura de 9 pessoas no comercial. Então, tem 9 pessoas ali entre 7 Ele entrega digitalmente. Ele entrega digitalmente. Ele entrega, só uma curiosidade, ele entrega em uma imagem, um serviço. O serviço. Então, Esse aqui é amarração, você botei na boca do sapo aqui. ele faz, como é que funciona? Primeiro ele faz o que ele chama uma consulta com você. Então você paga um valor X para ele, um valor, tipo, bem menor em relação ao trabalho, para você fazer uma consulta. E aí, tipo, a consulta é R$ 300.
E nessa consulta, ele te dá ele te vende o trabalho. Ó, tá, mas para isso você vai precisar de um trabalho assim, 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 a gente marca outro horário. Que louco. E aí tem trabalho assim, que ele me conta que às vezes chegam uns caras milionários, a gente começou, outro acerto nosso, fazer campanhas para brasileiros no exterior. Vende muito, às vezes mais do que para cá. Cara, a galera que paga em euro, paga em dólar, procura ele, cara, ele já falou que teve cara assim, que faz Pix desesperado, 10, 15 mil assim, para fazer o trabalho. Então, ele vende a consulta depois do trabalho. E aí, basicamente, assim, um resumo geral foi isso, assim. Aí ele tem outros pais de santo, né, que trabalham com ele, porque ele depende dele para poder escalar, né? Então, ele tem outras pessoas e a agenda lotada, assim, por meses, assim, basicamente isso. Mas voltando, acho que do tráfego, assim, de estratégia, a gente fez o básico bem feito, sabe? Uma pergunta dentro disso, cara, assim, que é bem comum, né, o pessoal chegar, quem tem um pouco mais de nível de consciência costuma dizer já, né, Google tem um lead mais qualificado, vende mais, né? O lead qualificado do Google é melhor, o lead do Google é menos qualificado, aquela coisa assim, né? Como é que você enxerga, por exemplo, nesse caso do Pai de Santo, como exemplo, as pessoas que procuram, tem busca suficiente, tem bastante, o cara de fato converte mais, está mais propenso a comprar? Sim. A gente, na parte técnica, né, o Google, você pode segmentar por renda, né? Então, 10% da maior renda, 11% é 20% e 50% é menor renda. Cara, a gente clicou um botão, que foi tirar o público de menor renda. Pronto, ele já sentiu uma qualificação do lead. E a gente sentiu isso, o lead do Google já vem mais preparado. Então, é aquele parafuso que a gente apertou, cara, tirar o público de renda, fazer uma landing page, deixar claro, né, nada relacionado a algo que é gratuito, de graça, a gente, tipo, explicou isso na página. Cara, uma boa landing page, eu falo assim, o segredo do Google é, a pessoa pesquisou, bis, quero comprar um bis, aparece o anúncio, compre seu bis, cai na página aqui que fala, compre aqui seu bis. Então a gente fez isso. A pessoa pesquisou A, encontrou A, caiu na página sobre A. E o investimento E o investimento certo, né? investimento certo. E aí a gente vai metrificando isso, né? Então a gente usa para saber, cara, quanto ele fechou do Google, quanto ele fechou do Meta. O Meta dele funciona bem também. Mas o Meta já tem um pouco mais de dificuldade. Mais dificuldade. O público Sim. o Meta tirou, né? Tinha também, não tinha? Sim. É. De bloqueio também, assim, Bloqueio. né? A gente ainda não tomou nenhum bloqueio, assim. Não, de bloqueio, desculpa. De bloqueio de faixa social, né? Sim, é mais complicado. Mas tinha. Antes era... O que a gente faz do Meta para segmentar? Porque ele foca num público classe A, classe B. Então no Google a gente tirou a renda, focou de 1 a 40% da maior renda, que o Google tem essa segmentação. No Meta, a agência antiga anunciava no Facebook. E a gente identificou que os piores leads eram do Facebook. Então a gente tirou o Facebook e deixou só o Instagram. Tá. Isso também, tipo, deu um retorno, assim, tremendo. A gente tem uma regra na agência que todo cliente que o público-alvo do cliente é classe A, classe B, a gente não anuncia no Facebook. Porque a maioria dos nichos traz um nicho de mais desqualificado. E no Google também a gente tem outra regra. Se é o cliente classe A, a gente não anuncia para o público de menor renda, que é mais assertivo ainda. Legal. Aí no Meta trabalha, pessoas que têm iPhone 14 e 15, pessoas que são empresárias, e aí foi segmentando. Então flui muito bem, assim. E tem mês que vai melhor o Meta, melhor o Google, e a gente vai sempre subindo o investimento, assim, deu super certo. Mas no geral foi isso, assim, sabe? Entender que no Meta eu preciso criar um posicionamento, a pessoa não está procurando um pai de santo, não está procurando uma agência de tráfego. Então falando da gente, tipo, eu não faço campanha no Meta, tipo, compre aqui da HSG. Cara, eu quero que ela me siga, me veja, depois ela vai comprar. E no Google não, no Google ele já quer uma agência de tráfego, ele já quer um pai de santo, já tem o problema, né? Que legal. Trabalhou fundo e meio de funil, basicamente. Sim. Uma curiosidade, que eu acho que cabe até para ambos ali, né? Antes de entrar no próximo case. O Meta possibilita algumas campanhas diferentes, né? Você, para quem está acompanhando lá, então você pode fazer uma campanha para WhatsApp, posso fazer uma campanha para uma landing page, isso no Meta, posso fazer uma campanha de cadastro, posso fazer por direct no Instagram, posso fazer diversas, né, formas de campanha. Quais vocês sempre contam que funcionam mais e quais não funcionam? Quais que vocês já têm meio que na essência, assim, falam assim, cara, isso aqui eu não faço, isso aqui é bucha, não costuma funcionar. Posso começar? Fazer assim, brilhar. Então, É uma pergunta. eu vou falar primeiro de negócio físico, negócio local que a gente chama, né? Para mim o Meta, eu não vejo assim, a maioria dos nichos, restaurante, médico, advogado, cara, dificilmente a pessoa converte de primeira. E você não tá no Meta procurando um restaurante japonês. Então a gente tem uma estratégia de utilizar campanhas de seguidor, campanhas de alcance, campanhas de envolvimento. Então a gente pega um restaurante aqui em Curitiba, cara, o meu primeiro objetivo é deixar o negócio famoso na cidade. Todo mundo veja o anúncio, todo mundo conheça. E trabalhar essa base de pessoas. Então, basicamente, o cliente, vamos supor, ele tem um investimento de R$2.000 por mês. R$3.000, vai, R$100 por dia. Cara, eu vou colocar, tipo, R$50 em campanhas para ele ganhar seguidor, em campanhas para ele trazer mais gente pro perfil,
R$ 25 em campanhas de remarketing, porque eu tenho que olhar para o público de remarketing, para o público que segue, porque eu vejo, cara, a escala do negócio é para você vender para o teu cliente, sempre, né? Então a gente foca 50% em adquirir gente nova, para seguir, para ver um conteúdo, 25% da verba, aí uma campanha de alcance, uma campanha de envolvimento, de remarketing, para a pessoa me ver novamente. Legal. E aí, uma parcela, dependendo do nicho, a gente faz alguma campanha de conversão. Tipo, tem um restaurante para fazer uma reserva. Mas em alguns casos não precisa, assim. Porque eu falo, cara, precisa de um anúncio, como é que você vai mandar uma mensagem para uma bater o grill? Tipo, eu quero ir no rodízio. Não, você precisa mostrar o rodízio para a pessoa, ela vai ver, vai consumir e falar, tá, tenho vontade de ir pro rodízio. Então, basicamente, para negócio físico, a gente foca muito em campanhas mais de topo e meio de funil, assim, que é a visita. A gente usa muito o Meta Business Suite para seguidor lá, o Turbinar, assim, quem é gestor vai saber. E campanhas de remarketing. E eu vejo que é uma consequência a pessoa entrar em contato. É muito fácil o cara ir no restaurante, o cara mandar uma mensagem. Não precisa necessariamente de um anúncio para ele mandar uma mensagem. Porque para mim, assim, o objetivo do negócio local, negócio físico no Meta é você levar a pessoa até o local. Sim. Então, cara, eu quero que a pessoa venha no meu restaurante. E não é através de uma mensagem que ela vai vir até o meu restaurante. Eu vejo que é através de um anúncio dela me conhecer e me seguir. Então a gente pensa isso. Legal. Basicamente isso. Bem bom. E lá, Dai, como é que vocês diversificam essa questão das formas de conversão? Como é que vocês estruturam isso? Então, a gente trabalha muito bem o Meta, mas eu sempre digo assim, até um determinado ticket, por exemplo, eu vou trabalhar um imóvel de 19 milhões, por exemplo, né, 10 milhões para cima. Aí você tem que ter uma estratégia diferente, porque não é o público que vai ficar lá, tá toda hora mexendo, sabe? É um público diferente, você tem que vai então para outro canal no YouTube. Tem outro. Pode sair do cara de 19 milhões aqui? Bacana. E para você responder no WhatsApp. Você atende no WhatsApp. Liga que eu mando no WhatsApp. Mas assim, o Meta funciona muito bem e eu sempre dou essa explicação também que tu falou, mas vou usar a minha linguagem. Digo, o Google, você é achado pelo cliente, no Meta a gente acha o cliente, né? Então a gente tem que calcular essa margem de risco que vai vir lá o lead que, poxa, apesar que esse termo a gente já meio que educa o pessoal de vem por curiosidade. Curiosidade é o gatilho inicial de qualquer um que está interessado no produto, né? Mas funciona muito bem, que os tickets que a gente trabalha, esses cases que eu falei, foi muito de Meta. Legal. Agora, eu quero gerar um fluxo para o site. Eu preciso gerar tráfego para o site. E aí entra um outro ponto também importante, que de certa forma tu trouxe na tua fala, e que tem a ver com o case, que é trabalhar a marca, posicionamento. A gente reposicionou a WN também, né? Então, assim, isso tem um impacto. E aí, seja para um comércio local, seja para o varejo, seja um produto de alto ticket, você tem que se tornando uma opção para aquele lead, para aquele cliente, aquela audiência, para que no momento que ele está na jornada, tu se torne a opção, primeira opção. Vem, elenquei 3 ou 4, mas você tem que estar lá. A questão é que todo mundo quer só fazer meu bom, bonito, barato e não tá trabalhando a marca. E satura muito mais rápido, né? Acho que satura o teu público muito mais rápido, assim. Sim. Acho que a maioria dos clientes tem cliente que a gente nem roda campanha de venda direta, assim, sabe? Tipo, cara, roda vários topos meio de funil e acontece a venda, assim, dependendo do negócio, assim. Tirando esses nichos que precisa gerar lead, né? Tipo, esse daí você precisa gerar lead. Aí pensa diferente, assim. A gente tem dentro de... que de certa forma também são cases nossos, aí, que a gente trabalha com construtora, mas muito com imobiliária também, né? Sim. E a dor hoje do mercado é a captação, ou seja, ter produtos na prateleira. Então, uma das campanhas que eu acho que todos os clientes quase têm de imobiliária é a campanha de captação. E a captação a gente tem uma estratégia que tem case em São Paulo, interior de São Paulo, tem Ceará, tem Natal. A gente tem várias cidades que tem uma estratégia que aí eu não posso abrir exatamente os detalhes, obviamente, mas que a gente consegue trazer a promessa da campanha que eu trago o proprietário. E o proprietário que faz sentido também, porque não é o proprietário que está lá do outro lado da cidade, que não é o raio dele de atuação, e com um imóvel que não faz sentido. Então, a gente tem alguns cases de campanha de captação, e que daí não é exatamente oferecendo um produto e nem querendo ser direto ao ponto, mas você tem uma isca ali que você consegue trazer esse proprietário. Legal, legal. Bacana Eu também. até era uma curiosidade mesmo, como é que vocês ou explicam por quando vocês fazem uma campanha, por exemplo, que até me questionaram esses dias, mas por que essa daqui é melhor do que essa outra aqui, né? Em que situações que vocês sugerem aplicar? Porque a gente está tão acostumado no WhatsApp, né? Que é a nossa principal ferramenta de comunicação, mas tem as outras variações lá, né? O formulário de cadastro, o Google tem isso também, né? Que a pessoa é mais fácil falar se cadastrar, não tem a
a evasão aqui, né, a perda, porque quando você clica para o WhatsApp, muita gente não chega lá, então você tem uma perda considerável. Depois tem uma campanha que vai por direct. Como é que vocês indicam isso internamente? Como é que vocês fazem isso internamente? Então, se não tem rastreio, a gente não vai trabalhar daquele caminho. A gente daí sugere alguma ferramenta que possa nos trazer esse rastreio. Então, vai para o WhatsApp, a gente tem possibilidades que a gente oferece, que não vai onerar tanto para ele, mas que a gente consegue estar enxergando. Porque senão eu não consigo aplicar método nenhum, e aí fica uma frustração no sentido, mas tem um monte de início. Isso no passado, a gente já passou por isso, até antes do imobiliário, né? Um monte de início de conversa, mas ninguém fala comigo. E aí a culpa é do quê? A culpa é da campanha. Então, assim, não funciona, né? Você acaba gastando, enfim. A gente sempre procura rastrear, sabe? Sim. Até porque ali a gente mede também o tempo que está sendo atendido, a atenção dada. Top, top. Que tem rastreio, a gente também consegue enxergar como que está essa abordagem lá. A gente tem treinamento para scripts também, né? Top. E lá, como é que vocês É, fazem? o que eu vejo, o primeiro ponto, assim, que muita gente erra a plataforma, né? Quando você erra, o teu cliente é mais Google, é mais Meta, e o cara geralmente força mais o Meta, força o Google. Então você começa a perder a qualificação do lead nisso. Eu já peguei vários clientes que, tipo, também, ele investia muito mais no Meta e no Google. E não faz sentido você investir no Meta, você tem que investir no Google. Então, tipo, cara, médico, por exemplo, área da saúde, é Google totalmente, funciona muito o Google. A pessoa já sabe, já tem aquela dor. Tem outras áreas que funciona mais Meta. Então, o primeiro ponto, eu acho que você escolher a plataforma correta, e eu vejo muita gente errando, assim, muita gente assim, eu vou mais pro Meta porque eu gosto mais, mas é melhor o Google. Mais familiarização. É, eu vejo muito disso, assim, e o Google, para negócio físico, negócio local, é muito bom, cara. Imagina, eu acho inadmissível você tá na tua cidade, pesquisar restaurante japonês em Curitiba, e não aparecer o teu anúncio. Tipo, você não tá aparecendo ali, fala, cara, a pessoa já quer um restaurante japonês na tua cidade. Então, o primeiro ponto, eu acho que para todos os clientes nossos, a gente trabalha o Google. Eu era mais fã eu comecei como gestor de tráfego 2 anos só em Meta. Depois, quando eu entendi o Google, assim, falei, cara, não, hoje eu sou muito mais fã de Google, assim, e uso Meta para apoiar o Google e vice-versa. Então, primeiro ponto, Google para você poder ter um lead mais qualificado. Eu acho que, na maioria dos casos, é. E segundo ponto, aí é até um ponto mais técnico, mas eu vejo que, assim, cara, tem tipo de campanha que você faz que a chance de dar ruim é muito alta. Hoje em dia, o que a gente percebe ali fazendo campanha para os clientes? A campanha direto para o WhatsApp é uma campanha que a gente evita na maioria dos casos. A gente evita, assim, 90% dos casos. Por quê? Eu entendo que quando você faz uma campanha para o WhatsApp, você pede para o algoritmo pessoas que mandam mensagem. Não necessariamente que a pessoa vai comprar, vai ser um lead bom. Ela entende pelo comportamento. Mesma coisa quando você faz uma campanha para a pessoa, para o tráfego, para o site. Você está pedindo para só acessar o teu site. Então, se não tiver uma retroalimentação de dados, assim, basicamente, tipo, hoje tem plataformas para isso, você não vai conseguir qualificar aquela pessoa do WhatsApp. Eu acho que tem coisas que são meio bugzinhos da plataforma, tipo, o que a gente faz hoje de campanha para dar lead? Ou a gente usa formulário do Meta instantâneo, dá mais lead qualificado que o WhatsApp, ou a gente manda para uma landing page e qualifica o lead na landing page. Aí é otimizada para clique no botão do WhatsApp. Só que lá na agência a gente não usa campanha direto para o WhatsApp. Por quê? Porque traz muito lead desqualificado. Muito lead desqualificado. Também, evita bastante. A gente evita. E aí, por exemplo, a gente tem uma loja de carro. É bizarro, porque a gente usa o mesmo público, o mesmo criativo. Fez uma campanha para WhatsApp e uma campanha para direct do Instagram. Cara, a campanha do WhatsApp, mesmo público, mesmo criativo. Não traz lead bom, a campanha do direct traz. E eu acho que é tipo coisa da plataforma, sabe? Então, tipo, tem coisa assim, que tá ruim a campanha de WhatsApp, então a gente evita ao máximo usar. Um outro nicho muda, mas na maioria não. E tudo veio o ponto também, essa empresa está preparada para receber no WhatsApp. Sim. A gente tem outro fator de que acomoda o atendimento aí, tudo vem do setor mesmo, né? Então tem coisa que funciona. Até quando a gente fala de imóvel do econômico, o WhatsApp ele é porque o volume é muito maior. Subindo o volume, você gera mais lead, mais barato, você tem que ter um escape. E aí esperar que cada corretor atenda esse volume, então você já pode usar, bota uma inteligência artificial ali para dar vazão. Eu não descarto isso, eu acho que tem coisas que é contexto. Sim. Então, eu tenho clientes que sim, já gera fluxo para o site e usa uma inteligência artificial para receber esse lead. E tá tudo certo, tá feliz, vai. Sim. Então, acho que é tudo contexto, sabe? O WhatsApp dá volume mesmo, né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, para começar a caminhar para a reta final, que é bem difícil de encontrar clientes, salvo um valor que ele esteja investindo, né? Que é o nível de consciência, que é um pouco dessa retroalimentação, né? De o cara entender que ele precisa devolver a parte dele, né? Exatamente. Que a gente não consegue saber, por exemplo, lá no imobiliário, né? Eu gero X leads, né? 100 leads. Deixa eu saber qual foi aquele lead que foi fazer visita, né? Para saber, pô, esse cara aqui era qualificado, porque foi até a visita, o cara que, né, bateu o valor lá 1,5 milhão, com 1,5 milhão, né?
para você retroalimentar, voltar lá para a ferramenta, que seja o Google, whatever, né, Meta, e dizer, ó, esse cara aqui é bom, me dá mais desse e não me dá naquele. E quando você começa a explicar isso para o cliente, quando ele, né, nunca foi abordado dessa forma, ele baixa isso, não faz nem ideia. Como é que vocês fazem isso na prática e se isso de fato impacta? Se vocês conseguem ter esse controle hoje daí? Porque eu sei que no mercado imobiliário tem a cultura do corretor, cara, não alimentar um CRM. Aham. Como é que vocês se viram? Como é que vocês driblam isso? Que é bem difícil, sabe? Tem É. segmentos que é quase impossível, né? A parte mais desafiadora é realmente lá a conversão final, você ter esse dado, porque assim, não é toda operação que é organizadinha, e aí tem o lead que ele vai converter 6 meses depois, Nossa, a jornada, né? digamos, né, porque é longe. Aí assim, eu tenho o feedback até um certo ponto, se nem ele tem o atualizado, quem dirá daqui a 6 meses. Então essa parte mais desafiadora. Por isso que a gente separou muito bem até onde é a entrega do marketing, Sim. e aqui é importante, obviamente, porque vai validar também, não adianta eu entregar o lead e não converter, né. Teoricamente teria que ter No teria que momento tem ser que vender, né? tem que vender. Mas assim, ameniza muito quando eu digo: "Tá aqui ó", até porque a gente dá no início já antes de rodar material, já dá um treinamento, dá material de apoio e explica quantas vezes for necessário até educar ele. Então ele se eu falar para vocês que a forma que a gente faz isso, ele se torna aqui o próprio CRM, porque daí como Já a gente entrega fluxo de cadência, a gente começa a identificar que não tem interação, tá aqui ó o material, um fluxo de cadência que a gente já construiu e validou. Hum, aplica isso aqui, nem que seja para nem seja para criticar e dizer que não deu certo, mas dá certo. Porque não tem intencionalidade, então eu passo um fluxo lá mesmo enxuto de 2 dias, enfim, pouco tempo, se ele aplica ele já consegue falar com o lead, ali ufa, já vencemos a primeira etapa, Boa. entendeu. Então vocês vão num processo de processo de qualificação para vocês tomarem a decisão de aumentar os investimentos das campanhas, tal, saber que se está funcionando ou não, vem na etapa em que bate, ó, esse cara quer um apartamento de 1,5 milhão e eu divulguei o apartamento. É, aumento de verba às vezes esbarra muito na quantidade, então, Boa. aí eu sempre digo, é meio matemática, quantos corretores e quanto ele pode atender por dia. Com base nisso a gente faz conta aqui, e às vezes vem: "Poxa, precisamos de mais leads, né, então vamos lá, tá bom, vamos Esse escala, Tá, pela verba, né". que legal, que legal. E Laito, como é que você justifica essa retroalimentação? É. Você explica isso? É a maior dor nossa, assim, né? É. Para você poder medir o retorno de investimento em tráfego, falando de negócio físico. E-commerce é muito fácil porque tem todos os dados. Mas o que a gente faz lá que dá certo? Primeiro ponto, feedback. Cara, a gente pergunta pro cliente, como é que tá o movimento essa semana? Como é que estão os leads? O cliente fala, passa isso pra gente toda semana. Segundo ponto, a gente tem planilhas ou CRM para poder fazer esse acompanhamento. Então, a gente força o cliente, né, a completar a planilha e mostrar, ó, tantas pessoas eram do Google, tantas do Meta, fiz tantas vendas. Quando é negócio físico com restaurante, acaba sendo mais difícil, né? O cara não vem no restaurante e fala, eu vi um anúncio no Meta. Então, eu vi um anúncio no Google. Aí a gente tenta ter um discurso de pessoas que passaram ou faturamento do mês. Entender se está tendo uma evolução para a gente investir mais. Aí vai muito da linha se o empresário, e você tem que contar um pouco com ele, assim, se ele tem essa visão. Tem clientes nossos que falam assim, cara, eu investi 5 mil e eu vendia 50 mil e com vocês eu comecei a vender 60 mil, vou investir mais. Tem caras que não, tem cara que fala, não, não foi de outra coisa que eu fiz. Então a gente tem essa dor do empresário, assim, de entender, planilha, feedback, e a gente usa a plataforma do Tintim, que é essa plataforma para mostrar a origem do WhatsApp. Então, todo o WhatsApp a gente rastreia, eu consigo ver Google, consigo ver Meta, o cliente usa certinho, eu consigo ver quantas compras tem. E aí eu explico isso na reunião. Hoje a gente não entra um cliente nosso novo sem o uso dessas ferramentas, assim, cara, é exigência nossa, você vai ter que usar a ferramenta porque eu preciso disso para tomar decisões e para tua campanha ficar mais inteligente. Tem cliente que, tipo, não entende, tem cliente que fala, meu Deus, que genial, mas eu falo, ó, para você entender, eu vou conseguir ver de onde as pessoas estão comprando no teu WhatsApp. Aí isso ele entende. Eu tenho esse discurso, ó, eu consigo ver a origem das vendas. Aí o cara fala, pô, legal. E aí ele contrata, a gente consegue ver. Já chegou a orientar um cliente a pausar porque tá represando o lead lá sem atendimento ou não? Pausa. Diminuir o investimento ou vamos pausar essa campanha para você se organizar? É um equilíbrio, esse tá muito ruim, né? Sim, acho que mudanças de estratégias, assim, que incluiriam isso, assim, pausar uma campanha, pausar um anúncio, fazer essas mudanças, sim, sim. Isso que o cliente mais gosta até, né, ver que a gente está acompanhando a conta dele e falar, cara, ó, eu vi aqui que o lead tá mais caro ou que o teu feedback não tá bom aqui, e a gente fazer essas Sim. mudanças. Não, alguns casos, nossa, a campanha tá bom, foram poucas, né, mas assim, Que não sei... vocês não estão conseguindo atender, Sim. eu não Ué, isso consigo. não. Dinheiro e quem manda a marca, porque só aí tem no momento que o lead entra e não é atendido, o que que eu tô falando? Pô, eu entrei e ninguém me atendeu? Sim.
Eu pontualmente já teve alguns casos assim, Nesse formato não, assim. pensando Porque tava bom a campanha, mas ele não tava atendendo. É. É que o mercado imobiliário tem uma peculiaridade, né? Cada mercado vai ter a sua peculiaridade. Se pegar um e-commerce, em tese, não tem essa dificuldade. Isso aqui, pô, tô vendendo muito mais do que minha produção, então diminui, equilibra, né? É porque a conta, a gente nem vai conseguir destrinchar tanto isso, fica para uma próxima edição, que a gente pode fazer a conta para o cara em cada etapa, para ele entender o que é um CAC, como é que ele calcula, por exemplo, que ele pode pagar um CAC, né? Um exemplo rápido só aqui, né? É muito comum, né? A gente que trabalha com marketing, a pessoa chegar, a gente fala assim, cara, tô vendendo no Mercado Livre e tá uma bosta. Você já deve ter acontecido, né? Sim. Direto, amigos próximos, inclusive bem próximos nossos. Pega aqui um caso para falar o Juninho. O Juninho cresceu muito no Mercado Livre, não vendia. Acho que ele vende, sei lá, 500 mil no Mercado Livre. Vende uma grana fodida lá. Cara, ele tá, assim, sacudo com o Mercado Livre, porque leva lá 25, 30%. Já imagina, faz a conta. Então, uma puta grana, 100 pau deixando no Mercado Livre. Esse é o combinado do Mercado Livre, não tem nada errado no Mercado Livre. Aí eu chego pra ele e falo assim, não, pô, faz o seguinte, vende isso aí, cara, vamos fazer tráfego, vamos fazer a venda. Eu falei, então, vamos, vem cá, pra você entender. Né? Então, vamos lá, se a tua venda, se para vender custar menos do que 25%, para vender por tráfego pago, golaço, já vai economizar, certo? Então nós temos até 25%. Pra gastar. Só que, cara, vamos lá, 25%, para você ter 25% de resultado num produto, num serviço, meu amigo, a margem tem que ser boa. Então, começa a olhar isso, né? Esse é o primeiro ponto. Então, por isso que geralmente o pessoal aumenta o preço no Mercado Livre e tal. Ah, mas estou usando o Mercado Livre como exemplo, né? E o que a gente passa, o que não é claro para a galera, que demora muito para entender, que aí eles criticam o Mercado Livre, é a conta que o Mercado Livre faz para cobrar esse 25%, que também não é barato. Tudo bem que é uma baita de uma plataforma animal, os caras têm mérito, né? Mas que também não é barato. Né? Então, quando você pensa em 25%, você fala, não, vou gastar bem menos fazendo. Vai tentar para você ver. Você vai ver como é difícil gastar metade para vender, sabe? Como o CAC é muito alto. Só não sabe CAC quem não calcula. Quando o cara começa a calcular CAC, ele tem que calcular o nosso preço, como, né? Preço de marketing, mais mídia, não sei o quê, mais o time. A hora que ele divide aquilo, salvo que ele tem um produto, às vezes, o imobiliário tem um ticket um pouco mais alto, ele tá lascado, cara. Quando ele começa a fazer a conta, são pouquíssimos negócios que têm uma margem saudável. Você vai ser uma margem muito pequena. captação, eu de vez em quando converso com o gestor e digo, mas até quanto um lead proprietário é um valor saudável para ti? Não se tem esse cálculo? Não faz ideia. Por que que eu falo? Porque os proprietários da locação, no caso, na locação você demora ali 1 ano para começar a ganhar com a locação. Sempre é uma conversa que a gente tem constante na agência, principalmente quem chega novo. Gente, a imobiliária não tem o valor do imóvel, não é o valor do aluguel, não é o valor da venda, tem a porcentagem, vai administrar imóvel aos 10%. Desse 10 se desdobra em tanta coisa, dependendo do ticket da locação, não é muito. Eu tive essa conversa também com os gestores lá na agência, porque às vezes a gente vendia um carro lá de 600 mil, por exemplo. Os caras achavam que E tinha. achavam que, meu Deus do céu, pagaram a gente por 10 anos. Eu falei, cara, não é assim. Vamos entender com um cara assim, quanto que a gente investiu em tráfego, quanto que ele tem de margem, quanto que ele precisou fazer nesse carro de reforma. Eu acho que é um pouco disso. Você fala do modelo de negócio do cliente. Sim, Sabe? E a molecada, as mais jovens, não consegue pegar muito isso, né? Pergunta que eu sempre faço pra eles. Como é que esse cara aqui, que vende isso aqui, né? Um extra charge aqui, sei lá, um carregador de celular, como é que ele ganha dinheiro? Quanto ele ganha nisso aqui? Não faço ideia. Cara, essa informação não está disponível. Se você perguntar pro GPT, ele consegue te dar uma noção de quanto o cara custa, de quanto custa isso aqui, por quanto ele vende. O cara tem que entender modelo de negócio, como é que ele ganha dinheiro. Quando ele não entende como ele ganha dinheiro, esse cara não está pronto para gerir uma campanha com capacidade de indicar aumentar investimento, ou baixar investimento, ou frear, parar de atender. Isso é muito difícil formar, né? Muito. Essa galera é muito difícil formar, né? Sim. Bom, galera, bom demais. Muito bom mesmo. Passou uma hora aqui voando. Podia ficar bem mais tempo falando. Já vamos combinar uns próximos com esses assuntos mais técnicos, avançar em CAC, falar de LTV, falar de, nossa, muita coisa que a gente não conseguiu entrar. Vou pedir para vocês deixarem uma mensagem e uma dica também, assim, sabe? No sentido de, puxa, cara, não tá legal, não tá rodando. Eu vi que vocês deram várias dicas, realmente entregaram bastante valor. Às vezes eu acho que a minha agência não tá fazendo um bom trabalho. Quais são os indicadores? Quando é que você sabe que tá uma merda, né, o que tá sendo entregue para você? E quando você sabe que, puta, na verdade, eu achava que a gente fazia um péssimo trabalho, mas na verdade eu é que tô fazendo merda. Então, deixa uma dica nesse sentido pra gente caminhar para a reta final aqui, para as despedidas. Por favor. Eu vou pensando. Na verdade tem 2 pontos que eu acho que são bem relevantes. Uma realmente é em relação à agência, né.
No nosso caso, o que eu vejo que é um diferencial para o cliente é você ser nichado, então assim, a gente conhece muito bem, a gente está com o pé dentro do chão de fábrica, né, então, né, usando uma expressão, porque a gente sabe como é que é a operação, embora o mercado imobiliário tenha inúmeras variedades, né, você pega dinâmicas muito diferentes, mas assim, a base ela é a mesma, a dinâmica ela não é difícil, né, então quando a gente entende do negócio e está com uma equipe, bons profissionais tecnicamente falando, então, nossa, é muito tranquilo para o cliente. Ele não está tendo que explicar, porque tem cliente que chega e diz, nossa, porque 3 meses para a gente entender o meu negócio para começar. Não, ele chega, é só pegar o nosso briefing inicial, a gente entra a fundo, se é locação, o que que faz a vistoria, quanto tempo feita a vistoria, tudo. Se vai para construtora, tem toda uma dinâmica lá que a gente também entra. Por quê? Porque conhece o negócio. Então, ter um parceiro que entenda o seu negócio já é meio caminho andado. E o outro ponto daí do lado do cliente em relação à sua equipe, que eu gosto muito de falar, é trabalhar a cultura digital com a sua equipe. Porque não adianta você ter a agência top, que trabalha, óbvio, do offline também, porque a gente trabalha offline, mas hoje a dinâmica ativa recorrente é o digital. Mas se tu não trabalha a tua equipe e a cultura digital, você tem um ganho muito grande com um parceiro bom, mas a equipe não vem junto. Essas duas coisas precisam estar muito bem equalizadas, né? Legal, legal. Daí, aproveitando ali, faz como é que o pessoal te encontra? Fazer um pouco do jabá da Box ali. Jabá, jabá. Vou deixar o Instagram aqui, Por favor. né? O meu é @Daiana com Y Trindade Box, então Daiana com Y Trindade Box, Legal. ou agência Box Imob, @agência Box Imob. Tá. E só atende mercado imobiliário. Só mercado imobiliário. A gente até tem uma outra marca, mas assim, não é o que a gente faz prospecção ativa, né? Como eu comentei alguns players aqui, que é a Jars Design, mas a gente há alguns anos já muito atuante, daí somente Durante com o mercado imobiliário. imobiliário. Legal. Fica mais também, né? Fica bem mais justo. Todo sentido, né? Legal. E aí, Tejão? Como é que você Bom, o Jess, irmão? Bora. Eu vou falar primeiro da parte como se identifica, né, se está sendo um trabalho bem feito. Só um comentário. Eu falo com a gente, né? Que sei lá, com empreendedoras e siglas e tal. Sabe que a gente tá fazendo cagada, né? Você pega e fala, puta, meu time fez cagada nesse aqui, né? Esse é Eu falo assim, a gente faz pra caramba, né? todo mundo erra, assim, acho que... Tem perfeição. Eu falo pra galera, assim, falo, cara, vocês não podem errar, tipo, errar o orçamento, errar, tipo, uma segmentação de público, mas vocês têm o direito de errar uma estratégia, sabe? Eu pensei em fazer isso. Mas o que eu vejo que a gente não pode errar, né, que às vezes pode acontecer, mas pra você saber se tua campanha tá sendo bem feita. Esses pontos que eu acho que eu falei de o básico bem feito. Cara, o básico está sendo bem feito pela agência, o que que é o básico? Pô, eu tenho uma campanha do Google bem configurada, com as minhas palavras-chave que fazem sentido, meu público tá certo? Você consegue ver isso. Cara, meta, eu tô anunciando só no Instagram ou no Facebook, meu público tá só no Instagram, eu tenho campanhas para crescer o meu perfil ou só campanhas de venda? Cara, chega muita gente que, pô, Heitor, eu só tenho campanha de venda, quero crescer. Então vamos fazer campanha de crescer. Então acho que é o básico, assim, sabe? Você ter o básico bem feito. Uma boa campanha, uma boa estrutura, uma boa estratégia. Então dá uma olhada nisso assim com a tua agência e não defendendo as agências, né? Mas também tem que ver o tempo que você tá com eles. Tá 2 meses, às vezes é muito pouco realmente para eles mostrarem no trabalho. Mas dão alguns sinais, né? Você consegue ver alguns sinais. E a outra pergunta qual que era? Não, a outra era mais pra você contar um pouquinho, fazer o jabá da HSG. Tá, então vocês me encontram @Heitor Gracioso. No meu perfil do Instagram vai ter na minha bio HSG H7. Acho mais fácil pesquisar @Heitor Gracioso. Aí tem lá HSG Marketing e H7 Marketing também. Muito bom, muito Valeu, Gui. Cara, sensacional. rápido, hein? Obrigado. Não, passa rápido, esse assunto que é bom. E ainda mais a gente que, né, os três gostam de falar de marketing, não dá pra entrar em muita detalhe, coisa. né? Dá pra entrar em muito mais case. Mas a ideia é esse do podcast, essa collab junto com o Master, como a gente, né, no Master tem vários players que manjam muito. Você coloca numa mesa, ao invés de trazer sempre convidados, fiz muitos podcasts convidados, o pessoal que nos acompanha, que está super acostumado, a gente evolui a conversa com as pessoas que já fazem parte. São eventualmente altera, então mas traz, vai falando cada vez, crescendo mais, porque vai avançando. A pessoa que está consumindo, ela fala, nossa, aquele dia a Dai não falou sobre isso. Hoje ela entrou no cálculo, sei lá, pô, fazer um cálculo de CAC para o mercado imobiliário é sensacional. Até quanto ele pode pagar no imóvel que, sei lá, é vendido por 1 milhão, que a comissão é 6%, dá 60 mil, esse cara pode pagar quanto? Né? Então, tem muito cálculo para fazer em cima disso, e essa informação é obscura no mercado. A galera não sabe. Não faz Fala, ideia. CAC, esquece. LTV, não faz ideia. Esquece, tá falando de Nossa, dá pra fazer só um podcast assim. se eu tirar a pessoa tem um e-commerce e ela tá querendo sair do Mercado Livre, que quanto ela faz, até quanto ela não pode pagar, tudo isso é muito, porque é complexo. Essa é a verdade, é complexo, né? Então tem os marqueteiros que manjam de matemática, que vão bem, e tem os que não fazem ideia, cara. E aí, se o cara é um gestor de tráfego,
que não sabe fazer raciocínio lógico, fazer um bom cálculo, cara, os caras às vezes estão na função errada e tomar muito cuidado com isso também, né? Hoje é muito fácil. Acho que quando eu comecei o tráfego tinha 30 mil botões para apertar. Hoje é 3, 4 botões, né? Tem que pensar muito mais em estratégia do que braço, assim. Vai ficando mais fácil. Senhores, obrigado mais uma vez. Prazer, Gui, muito obrigado. Você que está nos acompanhando aí, tá vendo pelo YouTube ou tá nos acompanhando pelas plataformas de áudio, já sabe, sempre peço no final, vai lá, compartilha esse podcast com quem faz sentido. Deixa seu comentário, sua crítica, seu feedback, né? Faz sua pergunta, inclusive, que eu faço questão de entregar para ele sua pergunta, tá? Se relaciona, pede um conteúdo, pô, eu queria saber sobre isso aqui, ó. Como é que vocês fazem isso aqui? Isso é sempre bacana porque a gente consegue trazer isso para dentro de uma pauta para que eles possam compartilhar o conhecimento. Tem muito conhecimento para a gente dividir com vocês. Combinado? Um abraço e a gente se vê nos próximos podcasts. Valeu!